Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. Olá, amores! Estamos de volta. Feliz 2021. Vamos recomeçar a nossa pequena série sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, nesse episódio, no quinto episódio, nós vamos falar da terceira e última fase da guerra, 1943 até 1945. A fase da vitória dos aliados, que acabou por decidir o fim do conflito, ok? Então, não esqueçam, o ano mudou, mas os recadinhos não. Vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Se não se inscreveram no canal, vão lá e se inscrevam e ativem as notificações, ok? Então, vamos lá? Aguardo vocês, espero que gostem. Beijos! Bem, amores, estamos de volta. Novamente, as nossas conversas sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar nesse quinto episódio sobre a terceira fase da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1943 até 1945. É a fase decisiva da guerra, é a fase caracterizada pela vitória dos aliados, que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre a primeira fase e a segunda fase da guerra. Então, a primeira fase, 1939 a 1940, caracterizada exatamente pela vitória dos países do eixo, né, pela ofensiva alemã, o famoso Blitzkrieg, né, a Guerra Relâmpago, e a ofensiva também do Japão na região do Pacífico. Falamos também na segunda fase, que vai de 1941 até 1942, que é a fase do equilíbrio de forças, porque a partir de 1941, os Estados Unidos entram no conflito, depois do ataque inesperado dos japoneses à base naval americana no Havaí, a base de Pearl Harbor, né, que foi destruída pela aviação japonesa. Então, com isso, os Estados Unidos entram oficialmente na guerra, e aí o que é que vai acontecer? Começa aí o equilíbrio de forças na Segunda Guerra Mundial. E agora, nesse quinto episódio da Segunda Guerra, nós vamos falar sobre a terceira fase, que vai de 43 a 45, como eu disse, a fase decisiva do conflito, que é a fase caracterizada pela vitória dos aliados, que levou ao fim da Segunda Guerra Mundial. Então, obviamente, a partir de 1943, nós vimos no episódio anterior, quem está acompanhando aí a nossa pequena série sobre a Segunda Guerra Mundial, né, lá no nosso último episódio de 2020, né, nós falamos sobre a segunda fase da guerra. Então, nós falamos que a Alemanha, ela rompe, Hitler, ele rompe com aquele acordo de não agressão, aquele pacto nazi-soviético, ou pacto Ribbentrop-Molotov, que é o pacto de não agressão, né, que eles fizeram lá em 1939. Hitler e Stalin fizeram aquele pacto de não se agredir mutuamente. Obviamente que era um acordo que todo mundo sabia que um dia ia ser quebrado, era só uma questão de tempo e oportunidade. E a partir de 1942, essa oportunidade ela ocorreu quando Hitler, depois de já ter conquistado, né, o ocidente da Europa, se volta agora para o Oriente. Então, Hitler
Mussolini, né, tanto a Alemanha quanto a Itália começam a ver anexar e atacar as regiões da Europa Central e também se voltando para a União Soviética, ou seja, se voltando para o Oriente, para a frente oriental. Então, abriu aí mais uma frente de guerra, a frente oriental, e aí a terceira fase da guerra, né, é caracterizada exatamente pela maior batalha, considerada uma das mais longas e mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha de Stalingrado. Essa batalha, né, foi o cerco, a Alemanha entrou na União Soviética, né, foi invadindo o território da União Soviética. A gente viu que a União Soviética usou com os alemães aquela mesma tática que usou com Napoleão no século XIX, em 1812, que foi a técnica a chamada terra arrasada, destruindo tudo que pudesse servir ao exército alemão, da mesma forma que os russos fizeram no século XIX com a invasão de Napoleão à Rússia. Então, eles usaram a mesma estratégia de guerra, a famosa técnica da terra arrasada, mas isso não impediu os alemães entrarem em território soviético e cercarem as principais cidades, entre elas a cidade de Stalingrado. Então, essa cidade de Stalingrado, que é a antiga São Petersburgo, né? Então, a antiga cidade de São Petersburgo, que foi rebatizada com o nome de Leningrado, depois da Revolução Russa, e depois Stalin assumiu, mudou o nome para Stalingrado. Mas é aquela mesma cidade que foi criada pelo czar russo Pedro I, lá, o Pedro Grande, lá na parte ocidental da antiga Rússia, né, que é essa famosa cidade de São Petersburgo, que hoje depois voltou a ter o nome original. Então, os alemães cercaram a cidade de Stalingrado, né? Então, a cidade ficou cercada por muito tempo, essa batalha durou muito tempo. Em 1943 foi a data da Batalha de Stalingrado, mas mesmo com toda a estratégia alemã, mesmo com toda a quantidade de soldados que Hitler enviou para lá, mas isso não impediu a grande derrota alemã nessa batalha. A derrota alemã na Batalha de Stalingrado, essa batalha ela é considerada como o divisor de águas da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir dessa derrota de Hitler, da derrota da Alemanha na Batalha de Stalingrado, a maré virou. Ou seja, a derrota alemã foi uma grande derrota, um grande golpe para os planos de Hitler e um grande golpe também para a Alemanha, porque a partir dessa derrota a Alemanha passou a ter que enfrentar duas frentes de guerra, ou seja, dois ataques vindo dos dois lados, do Ocidente, né, com as tropas aliadas, principalmente anglo-americanas, né, as inglesas e os Estados Unidos, e pelo Oriente, após a derrota de Stalingrado, a ofensiva soviética. Então, a Alemanha passou a ficar aí no meio do fogo cruzado. Por isso que a Batalha de Stalingrado, a derrota alemã na Batalha de Stalingrado, é considerado o grande divisor de águas, aí, o grande fato que vai provocar a mudança, né, os rumos, vai determinar os rumos da Segunda Guerra Mundial. Essa batalha, os alemães foram derrotados com a grande ajuda aí do rigoroso inverno russo. Por quê? Porque o interessante dessa história toda é que Hitler cometeu o mesmo erro de Napoleão. Então, Hitler, no século XX, acabou cometendo o mesmo erro que Napoleão cometeu no século XIX. Ou seja, Napoleão esperou demais para se retirar da Rússia e, com isso, enfrentou, na volta, o inverno rigoroso da Rússia, né? o rigoroso inverno russo, que acabou, dizimou as suas tropas e acabou derrotando, Napoleão chegando derrotado à França, isso foi no século XIX, e agora, no século XX, Hitler teimou, bateu o pé e não deixou que houvesse o recuo das tropas alemãs. Então, proibiu a rendição dos soldados alemães, mesmo eles acabaram tendo que se render, obviamente, contrariando as ordens de Hitler, mas Hitler proibiu o recuo desses soldados. Por quê? Porque a cidade estava cercada, mas a resistência era muito grande e o exército alemão estava ao ar livre.
Então, eles estavam cercando a cidade, eles estavam no campo, ao ar livre, ou seja, expostos à força da natureza. Principalmente aí chegou o inverno. Com a chegada do inverno, o que é que acabou acontecendo? Esse exército alemão teve que optar, ou se rendia ou morria todo mundo congelado, né, de fome e de frio. Então, o comandante dessas tropas que estavam cercando a cidade de Stalingrado acabou se rendendo, depois de um longo cerco, de uma longa batalha, e com a chegada do inverno acabou não tendo outra opção a não ser se render, mesmo contrariando aí as ordens do Hitler, que diz que era para ninguém podia, estava proibido de se render, mesmo que morresse todo mundo, mas não se rendia ninguém. Essa foi as ordens de Hitler. Mas aí o comandante alemão acabou se rendendo às tropas soviéticas, né? Então, o inverno, o general Inverno, como os russos, né, eles chamam até hoje, que um dos grandes aliados da Rússia em toda a história, nas batalhas, foi o inverno rigoroso, né, que eles estão acostumados e as outras pessoas não. E aí, o que é que acontece? Como no século XIX, que o inverno derrotou Napoleão, no século XX também ajudou a derrotar a invasão alemã na agora União Soviética. Essa derrota acabou marcando o início da decadência dos países do eixo. Como eu já disse, os países os países do eixo, a Alemanha e a Itália, principalmente, ficaram aí no meio do fogo cruzado, além da ofensiva que vinha do Ocidente, né, as tropas anglo-americanas, inglesas e americanas. Agora também teve o contra-ataque das tropas soviéticas, que com a derrota na Batalha de Stalingrado, que Stalin ele passou a fazer a ofensiva contra a Alemanha, e aí tanto a Alemanha quanto a Itália ficaram imprensados aí entre duas frentes de batalha, a frente ocidental e a frente oriental. Em 1943, também ocorre a rendição incondicional da Itália. O que é uma rendição incondicional? É quando o país que se rende não põe condições para essa rendição. Ou seja, tem que aceitar o que é imposto pelos países que venceram. Então, a rendição incondicional, o país que se rende, ele não tem direito a nada, ele não pode impor condições para essa rendição. Então, a rendição da Itália, ela só foi possível graças ao desembarque das tropas anglo-americanas no sul do país. Isso aconteceu com a vitória das tropas americanas no norte da África. Então, quem está ligado aí na nossa pequena série também sabe que no episódio anterior, nós falamos exatamente sobre isso, né? A guerra no deserto, a participação do Brasil, principalmente da cidade de Natal, né? Na região, na base aérea fundada no Nordeste brasileiro, o Trampolim da Vitória, que proporcionou aos americanos derrotar os alemães do norte da África. E qual foi a importância de vencer a guerra do deserto? Qual foi a importância de derrotar os alemães ali no norte da África? Porque a partir da África, os exércitos anglo-americanos puderam desembarcar no sul da Europa, puderam levar os seus soldados no sul da Europa. Isso foi feito, o ataque foi feito exatamente pela Itália, porque se a gente vê no mapa aí, a Itália é bem pertinho da África, então eles desembarcaram na região da Sicília, no sul da Itália, vindos do continente africano, e é bom lembrar que esse desembarque e essas guerras, essas batalhas que aconteceram no território italiano, liderados pelas tropas anglo-americanas, teve a participação efetiva das tropas brasileiras. Os brasileiros, né, os pracinhas da FEB, os soldados brasileiros da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, lutaram ao lado de americanos e ingleses para a libertação da Itália. Lutaram, morreram, muitos soldados brasileiros morreram nessas batalhas, principalmente as batalhas de Monte Castelo, que foi onde morreu a maior quantidade de soldados brasileiros, de Castel Nuovo e de Montese. Essas 3 batalhas, no sul da Itália, tiveram a participação de soldados dos pracinhas brasileiros. Então, ao contrário do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, o Brasil participou, sim, efetivamente dos conflitos. Muitos soldados brasileiros, pracinhas brasileiros, deram a vida
morreram heroicamente nesse conflito, nessa guerra, né? Então, tiveram uma participação heróica nesse conflito e ajudaram a libertar a Itália. Então, a Itália ela acabou se rendendo às tropas aliadas. Mussolini fugiu, mas os generais italianos acabaram assinando a rendição incondicional, né? Mesmo com a fuga de Mussolini, a Itália foi considerada liberta, né? dos regimes totalitários e os aliados passaram a comandar o território italiano. Em 1944, esse ano foi um ano decisivo, nós entramos em 44, é o ano decisivo da Segunda Guerra Mundial. E um dos fatos assim mais importantes que definiram esse conflito foi, sem dúvida nenhuma, a famosa Operação Overlord, ou o famoso Dia D, ou Dia do Desembarque. Então, esse Dia D, o famoso Dia D, né, que aconteceu em junho de 1944, nada mais foi que uma mega, ultra, hiper operação de guerra que reuniu as tropas aliadas que desembarcaram na região da Normandia, no norte da França. Qual era o objetivo do Dia D? Libertar a França do domínio nazista. Expulsar os alemães, libertar a França. Esse era o objetivo do Dia D. Toda essa mega operação, ela foi coordenada da Inglaterra, né, lá daquele castelo de Dover, né? Quem está aí acompanhando também está ligado, que a gente falou sobre isso, né? Na primeira fase da guerra, né? Naquela retirada de Dunkerque, a retirada dos soldados ingleses, né? Que foi toda essa operação foi comandada lá do sul da Inglaterra, na região de Dover, né? No famoso castelo de Dover. Do subterrâneo desse castelo foi montada uma sala de operações para comandar as operações de guerra, e daí foi coordenado toda essa mega operação. Então, esse desembarque consistia em atravessar o Canal da Mancha, que é a parte mais estreita ali entre a Inglaterra e a França, e desembarcar as tropas aliadas numa região de muito difícil acesso para desembarque, que é a região do norte da França, conhecida como a região da Normandia. Então, os soldados, as tropas aliadas foram desembarcadas em várias praias, né, dessa região da Normandia, conhecida como a praia de Utah, de Omaha, Gold, Juno e Sword. Foi o nome dado a essas praias do desembarque. Essa mega operação é considerada até hoje a maior invasão marítima da história, então foi coordenada a partir da Inglaterra e foi considerada aí a maior invasão feita pelo mar de um país a outro, a maior invasão marítima da história. O comandante dessa operação, né, o que estava à frente do comando dessa operação, foi o general Dwight Eisenhower, dos Estados Unidos, general americano. Eisenhower, que depois da Segunda Guerra Mundial, bem mais para frente, vai se tornar também presidente americano. Eisenhower, ele foi o grande comandante das tropas na Segunda Guerra Mundial, dessas tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. E ele estava à frente dessa mega operação de guerra conhecida como Dia D. Então, só para a gente ter uma ideia de quão importante que, assim, vamos dizer assim, uma mega operação, né? Tão magnífica foi essa operação, as dimensões gigantescas dessa mega operação, basta ver que as condições de desembarques eram horríveis, a geografia era totalmente desfavorável, tanto porque toda aquela região do norte da Normandia, do norte da França, é uma região de falésias, então as praias elas não são regiões muito um mar muito revolto, muito vamos dizer assim, cheio de pedra, né? Então as possibilidades para você desembarcar aí, não só homens, mas veículos e tropas, era muito complicado. Além disso, havia também vamos dizer assim, uma espécie de proteção dessa região, porque, obviamente, quando a Alemanha invadiu a França em 1940, ela passou a montar, no norte da França, uma espécie vamos dizer assim, de muralha feita por espécie de fortes que continham
canhões antiaéreos, bateria antiaérea. Então, era assim, era totalmente fortificado e armado em cima das falésias. Havia aí os locais onde tinha a bateria antiaérea, onde tinham soldados. Então, era a famosa Muralha do Atlântico, como Hitler batizou a famosa Muralha do Atlântico. Porque, óbvio, o Hitler não era inocente, ele sabia que poderia vir um ataque da Inglaterra, e aí ele armou, né, fechou aquela região do norte da França. Só que o que é que aconteceu? Essa região aí, essa região da Normandia, houve o desembarque, não era a região em que Hitler apostava que houvesse uma tentativa de invasão por parte dos aliados, porque era uma região uma geografia muito desfavorável para desembarque. Ele achava que seria mais para frente, né, mais próximo aí a Calais, na região de Calais, que poderia haver essa questão, que era a região mais próxima, a região onde ficava mais perto ali do território inglês e francês. Então, ele achava que seria para lá. Dizem, né, diz a lenda, vamos dizer assim, que alguns generais alemães já tinham alertado a Hitler que ele deveria armar a praia, porque toda a bateria antiaérea, todos os soldados, as armas, os armamentos, estavam tudo na parte de cima das montanhas, das falésias da praia. Então, não havia nenhuma bateria, nenhuma arma embaixo. Exatamente porque Hitler achava que eles nunca iam tentar ir por ali. Mas disse que ele foi avisado. Só que ele se considerava sabe tudo, então não deu ouvidos aos seus generais. Talvez, se ele tivesse dado ouvido aos seus generais, o desembarque não teria ocorrido, teria sido frustrado, né? Porque as armas só estavam em cima, e aí eles estavam se preocupando só com os aviões que estavam passando, enquanto as tropas aliadas estavam desembarcando na praia. Então, houve aí um desembarque de cerca de 3,5 milhões de soldados, entre tropas americanas, inglesas e canadenses, né, que foram em várias levas de desembarque, foram mais de 3,5 milhões de soldados, 13 mil aviões participaram dessa mega operação de guerra, 4 mil veículos, sem contar, obviamente, que a geografia era desfavorável, havia um intenso bombardeio inimigo, que é a famosa Muralha do Atlântico, e o tempo estava muito ruim, que era uma característica dessa região, tempestades, mar revolto e tudo mais. Ou seja, as condições eram as piores, tinha tudo para dar errado. Então, o que é que eles fizeram? Primeiro, eles atacaram, os aviões atacaram, levando também paraquedistas. Os aviões bombardearam, obviamente, muitos foram abatidos por essa bateria antiaérea dos alemães, nessa Muralha do Atlântico, mas muitos conseguiram passar por cima da bateria e despachar os soldados de paraquedas por trás, né, na retaguarda dessa Muralha do Atlântico. Então, houve essa operação. Enquanto a bateria antiaérea estava preocupada aí com os aviões, começou a haver o desembarque de homens e tanques, né, que eles desembarcaram os veículos, colocando os navios como fazendo uma espécie de balsa, colocando os navios até o mais perto possível da praia para desembarcar os veículos. Obviamente que muitos soldados foram mortos, mas muito mesmo, mas a operação acabou sendo um sucesso. O dia D conseguiu invadir o território francês pelo norte, e aí no dia 25 de agosto de 1944, ocorreu a libertação da França. Com a invasão dos aliados, com a invasão das tropas anglo-americanas e canadenses, começou a pressionar, a marchar em direção a Paris, capital da França, e os alemães pegaram o beco, foram embora, lembrando, quem está ligado aí lá no nosso episódio, primeira fase da guerra, lembrando que a gente falou que o sul da França, grande parte da França, ela estava sob o domínio da famosa resistência francesa, que era aquele grupo que lutava pela libertação da França do domínio nazista. Tinha a parte dominada, né, que era governada pelo Marechal Pétain, que é o famoso governo de Vichy, e tinha a parte que era a parte controlada pela resistência francesa, que obviamente apoiou a entrada dos aliados. Então, no dia 25 de agosto de 1944, a França é declarada oficialmente liberta da dominação alemã. Então, ocorreu a libertação da França, as tropas aliadas entraram em Paris
marchando simbolicamente, como os nazistas fizeram, eles também fizeram, marcharam sob o Arco do Triunfo, lá na Avenida Champs-Élysées, e à frente desses soldados estava quem? O Marechal Charles de Gaulle, que foi o líder da resistência francesa durante todo o período da guerra, que liderou o movimento e as operações dessa organização da resistência francesa a partir de Londres. Então, ele entra em Paris, no dia 25 de agosto, à frente das tropas aliadas que libertaram a França do domínio nazista. Então, os alemães foram embora, né? Obviamente, deixando vamos dizer assim, deixando algumas consequências bem negativas, né? Vamos dizer assim, bem negativas e bem cruéis, vamos dizer assim, né? Uma dessas consequências foi a destruição. Quando eles foram embora, eles destruíram um povoado inteiro, tocaram fogo, colocaram toda a população dessa pequena aldeia, desse pequeno povoado na igreja do povoado, e tocou fogo na cidade inteira. Interessante que essa cidade, até hoje, ela não foi reconstruída, ela está às ruínas do mesmo jeito, como um símbolo daquele período, como um símbolo do que aconteceu, tá? A população inteira foi morta dentro da igreja, né? Foi queimada viva dentro da igreja pelos alemães quando saíram aí da guerra. Outro episódio bem triste, que aconteceu dessa vez, obviamente, provocado pela própria população francesa, revoltada, foi a perseguição e a humilhação pública das mulheres consideradas colaboracionistas dos nazistas, que eles chamavam de as viúvas da ocupação. Nesse período aí de permanência dos alemães, muitas mulheres colaboraram, muitas pessoas colaboraram com o regime nazista, obviamente, participaram do governo nazista, mas, como sempre, o castigo, a punição foi em cima das mulheres. As mulheres que foram as mais, vamos dizer assim, as únicas que foram publicamente castigadas, né? Ou seja, publicamente sofrer as consequências desse apoio. Muitas dessas mulheres se casaram e tiveram filhos com alemães, né? Tiveram romance, casaram e tiveram filhos com alemães. Muitas participaram do governo. E aí essas mulheres que ficaram conhecidas como as viúvas da ocupação foram humilhadas publicamente pelas ruas de Paris, né? Então, tiveram os cabelos cortados, ficaram carecas, foram despidas, então foram surradas. Então, houve toda uma série de atrocidades cometidas com as chamadas viúvas da ocupação. Isso aí aconteceu após a libertação da França e promovido pela própria população francesa, principalmente os que participavam desse movimento da resistência francesa. Então, foi um episódio bem triste que aconteceu aí nessa história da libertação da França. A Alemanha, como eu disse, passou a ficar cercada, porque agora não tinha mais a Itália já tinha se rendido, então todo o ataque agora estava concentrado na Alemanha. A Alemanha estava cercada de um lado, né, as tropas anglo-americanas, de outro lado, a parte oriental, as tropas soviéticas, e aí passaram a cercar, marchar em direção à Alemanha. Então, houve a libertação nesse avanço das tropas aliadas em direção à Alemanha. Houve a libertação de países. Então, a França foi liberta, a Itália foi liberta, a Bélgica agora também, a Holanda também, que foram libertadas do domínio nazista pelas forças aliadas a oeste, né, anglo-americanas, e as tropas soviéticas foram libertando aí do domínio nazista os países da Europa Central. Então, a Ucrânia, a Hungria, a Polônia, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia e a Áustria foram sendo libertadas pelas tropas soviéticas. Então, a Alemanha ficou totalmente cercada. E aí, nesse episódio aí a Alemanha já não tinha mais força, já estava praticamente rendida. E aí aconteceu também os episódios tristes da Segunda Guerra Mundial, principalmente em relação à questão do patrimônio histórico, que foi a destruição de cidades alemãs extremamente históricas, extremamente bonitas, que foi, por exemplo, que aconteceu com a cidade de Dresden, na Alemanha. A cidade de Dresden ela foi bombardeada sem necessidade, é bom que frisar isso,
houve o bombardeio das principais cidades alemãs, principalmente a que mais sofreu foi a cidade de Dresden. Ela foi bombardeada por vingança. Então, ela foi bombardeada pelas tropas, desculpa, pela aviação inglesa, pela RAF, pela aviação inglesa, em vingança ao bombardeio que Hitler fez lá em Londres, né, que destruiu a cidade de Londres. Então, as tropas, a aviação aliada, principalmente a inglesa, bombardeou sem necessidade essa cidade, de Dresden. Outras cidades foram bombardeadas também, mas essa não tinha soldados alemães, não tinha indústrias alemãs, não tinha um motivo para que ela fosse destruída como ela foi. Ela foi praticamente aniquilada. Então, era uma cidade extremamente histórica, antiga, medieval, tinha um grande acervo de prédios medievais, era uma cidade que tinha muralhas, era uma cidade extremamente, assim, muito bem conservada da Idade Média, e que, infelizmente, tinha muitas obras de arte, que, infelizmente, desapareceram com esse bombardeio dessa cidade pela aviação aliada. A cidade de Dresden, pouco restou dela, né? Então ela foi totalmente reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. A sua população foi reduzida, assim, foi praticamente aniquilada, e foi feito, a gente diz hoje, né, os próprios países, né, como o caso da Inglaterra, reconhece que não havia o porquê de ter bombardeado a cidade de Dresden, ter destruído, a não ser um sentimento de vingança, como realmente aconteceu. Foi, sim, uma vingança, principalmente da Inglaterra, por conta do bombardeio da cidade de Londres pela aviação alemã. Isso lá em 1940. Infelizmente, quem perdeu com isso foi a história, né? Foi o patrimônio histórico, que perdeu aí uma grande quantidade de prédios antigos, artísticos, medievais, prédios históricos. Em 1944, ocorreu a entrada das tropas soviéticas em Berlim também, né? Então, os soviéticos foram os primeiros a entrar na capital alemã, né? Então, pela proximidade, obviamente, também, os soviéticos conseguiram entrar em Berlim, bombardearam a cidade, conseguiram entrar as tropas soviéticas, renderam a maior parte o que restou do exército alemão, né? E uma das fotos mais simbólicas desse fato, desse acontecimento, foi o hasteamento da bandeira soviética no Reichstag, no parlamento alemão, que é essa primeira foto aqui que a gente está colocando no slide, que é uma das fotos mais emblemáticas, mais simbólicas da Segunda Guerra Mundial, o hasteamento da bandeira soviética. Então, as tropas soviéticas em Berlim, então a Alemanha já estava perdida. No dia 28 de abril de 1945, houve a tentativa de fuga de Mussolini que estava escondido, que estava fugido, e acabou sendo preso, sendo reconhecido, sendo preso. Ele fugia com alguns vamos dizer, assessores diretos e com a sua amante, a Clara Petassi, né, que também estava com ele. Então, eles foram presos e fuzilados no mesmo local. O fuzilamento de Mussolini determinou o fim do regime fascista na Itália, oficialmente o fim desse regime fascista. A gana, vamos dizer assim, o ódio da população era tão grande que não só eles foram fuzilados, mas depois os seus corpos foram pendurados em um posto de gasolina na mesma cidade onde eles foram presos, né? Então, tem essa foto simbólica desse momento, os corpos de todos eles, inclusive Mussolini e Clara Petassi, que foram pendurados aí nesse posto de gasolina de cabeça para baixo, né? Então, é um símbolo aí do regime, o triste fim do regime fascista italiano, né? O fim de Mussolini. Em 8 de maio de 1945, oficialmente ocorre a rendição da Alemanha. É a data que marca o fim da guerra na Europa, porque a guerra vai continuar com o Japão, como a gente vai ver, no Pacífico, mas na Europa, o dia da rendição da Alemanha marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, esse fim da Segunda Guerra Mundial, para os europeus, essa data é comemorada no dia 8 de maio, que é o dia da vitória, né? Considerado o dia da vitória. No dia 8 de maio de 1945, ocorre essa rendição, e também
o suicídio de Hitler. E aí vamos sentar aí, que aí vem história. Vamos comentar um pouquinho sobre esse suicídio de Hitler, certo? Hitler estava escondido num bunker, né, num esconderijo subterrâneo secreto. Ele, a Eva Braun, que era a amante dele, né, que ele acabou depois no próprio bunker casando com ela, ele, a Eva Braun e alguns assessores mais próximos estavam escondidos nesse bunker, para onde fugiram com a entrada das tropas soviéticas em Berlim. Segundo a lenda, se conta que Hitler ele não aceitava se render, e ele teria planejado o seu suicídio. Ele teria envenenado a Eva Braun, né, então os seus assessores, e teria deixado apenas um, e que teria dado, pedido a esse, e se matado, né? Então ele teria se suicidado. E aí pedido a essa pessoa que ficou para botar fogo nos corpos, né? Para botar fogo nos corpos, no corpo dele. Tanto que quando os soviéticos, eles conseguiram encontrar o bunker, encontraram todos mortos, né? Todos os assessores mortos, e um corpo totalmente carbonizado, que seria o corpo de Hitler, né? Lembrando que naquela época não havia DNA, o DNA só surgiu em 1953, se não me falha a memória, e aí não tinha como reconhecer, assim, através de exame de DNA, que o corpo estava totalmente carbonizado. Porque o reconhecimento de que era Hitler veio pelo um anel que estava no corpo, que era um anel, que seria o anel dele, né? E que seria, obviamente, o que não impede nenhum. Bom, isso é outra história que eu vou já contar, não vou me atrapalhar aqui. Esse anel, ele reconhecido através desse anel, e aí ele foi declarado morto. Isso é a história oficial, né? O que se conta é o que está nos livros de história. Existe uma teoria da conspiração. O que a gente chama teoria da conspiração? Porque nunca foi provado. Existem indícios, mas nunca foi provado. Diz essa teoria que Hitler não se matou. Ele teria matado outra pessoa que tinha mais ou menos a altura dele, e teria colocado o anel nessa pessoa para que ele fosse identificado como morto. Então, essa é a teoria da conspiração. Tá? E que ele teria conseguido fugir, ter vindo aqui para a América do Sul, e diz até que ele viveu os últimos dias tranquilamente aqui no Brasil, até morrer de velhice. Essa é a teoria. Existem indícios para essa teoria? Em relação a Hitler, não são tantos, mas existem provas oficiais, de que muitos dos grandes generais nazistas alemães, né, eles fugiram para a América do Sul, com a conivência, né, de ditadores de países da América do Sul. Eles conseguiram se esconder durante muito tempo nesses países, né? Então, é o caso de Klaus Barbie, conhecido como Carniceiro de Lyon, que promoveu uma carnificina na cidade de Lyon, na França. Então, ele foi encontrado em Buenos Aires, vivendo tranquilamente, um senhor bem velhinho, até que ele foi encontrado e levado para Israel, onde ele foi condenado à prisão perpétua, né? Se eu não me engano, a prisão perpétua foi a pena de morte, não estou bem lembrado. Mas ele já estava com mais de 90 anos, já estava assim, já no final da vida, Klaus Barbie. E outro caso emblemático, né, que aconteceu foi o do médico, né, o conhecido como o Dr. Morte, que era o Joseph Mengele. Então, Mengele, ele era médico, fazia parte do exército nazista, e era ele que coordenava as experiências mais bizarras da medicina nazista, né? Então, nos campos de concentração, eram feitas muitas experiências, utilizando aí como cobaias, experiências médicas, utilizando como cobaias os prisioneiros do campo de concentração, principalmente os judeus. E Joseph Mengele, ele coordenava aí essas experiências, essas atrocidades que foram feitas aí nos campos de concentração. E ele morreu no interior de São Paulo, né? E assim, veio aqui para a América do Sul, depois se instalou tranquilamente, basicamente viveu os seus últimos dias numa cidade no interior de São Paulo e morreu afogado numa represa. Pescando, ele morreu afogado numa represa. Depois de muitas investigações, o Mossad, que é o serviço secreto israelense,
né, que foi quem coordenou aí depois da Segunda Guerra, que passou a procurar esses fugitivos, né, que muitos generais alemães fugiram para não serem condenados, né, para não serem mortos. Então, eles fugiram, a maioria para a América do Sul. E aí o Mossad acabou descobrindo aí que é a história desse senhorzinho alemão, que era considerado uma pessoa bem tranquila nessa cidadezinha. Aí conseguiram uma ordem para exumar o corpo, porque já fazia muito tempo que ele já tinha morrido, foi na década de 70. Se eu não me engano, isso aí foi no final de 80, se eu não me engano. E aí foi feita essa exumação desse cadáver, e aí foi feito todos os exames de DNA, tudinho, e comprovaram que aquela ossada pertencia ao médico da morte, né, ao doutor Morte, chamado o Josef Mengele, que era considerado como um monstro, foi considerado pelo monstro pelas atrocidades que cometeu nos campos de concentração, as experiências bizarras, as experiências médicas que fez com os prisioneiros do campo de concentração, coisas mais absurdas do mundo. E ele acabou sendo identificado, essa ossada, e se descobriu que ele viveu tranquilamente seus últimos dias, né? Depois de muitos anos, vai morrer muito tempo depois, mais de 20 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tranquilamente em terras brasileiras. Como Mengele, como Klaus Barbie, muitos outros também fugiram para a América do Sul, para a América Central, e viveram os seus últimos dias tranquilamente, sem responder à justiça pelos seus atos, certo? Não foram todos, mas uma grande parte deles. É exatamente por conta dessas histórias, que são comprovadas, que se atribui, se coloca, a teoria da conspiração coloca, se Mengele, Barbie, foram esses, que eram simples generais, conseguiram fugir para a América do Sul, por que Hitler, que era o filho, que era o todo-poderoso, não teria feito a mesma coisa? Então, é uma pergunta que se faz muito. Até hoje não se tem comprovação dessa história, certo? Então, Hitler também ele não foi enterrado, né? Então, ele acabou sendo, já estava carbonizado, então não tem um túmulo dele, exatamente para evitar peregrinação e tudo, como aconteceu com o general Franco, né? Quem está ligado aí e quer saber dessa história aí, assista nosso vídeo sobre a Guerra Civil Espanhola, né, que o general Franco fez um túmulo para ele mesmo, né, que foi ano passado que esse túmulo foi desmontado, foi retirado, né, e ele acabou sendo enterrado numa cova comum, mas ele fez um mega mausoléu, né, um mega monumento, um mega túmulo para ele lá na Espanha, que servia exatamente como local de peregrinação para os simpatizantes do regime fascista, do regime de Franco, né? Enfim, então Hitler não teve isso, não foi feito um túmulo para ele, exatamente para evitar essa história. A guerra terminou na Europa, como eu já disse, mas não terminou no Pacífico. Então, a Itália se rendeu, a Alemanha se rendeu, mas o Japão não se rendeu. Então, a guerra continuou e envolvendo muito mais Japão e Estados Unidos, porque o problema dos Estados Unidos era principalmente com o Japão, né, por conta do ataque ao seu território, porque o Havaí é território americano, né, um famoso ataque a Pearl Harbor. Então, depois do fim da guerra na Europa, as tropas americanas se concentraram em derrotar o Japão, se concentraram na Guerra do Pacífico, e o Japão foi perdendo uma guerra atrás da outra. Então, as derrotas japonesas nas batalhas, as famosas batalhas de Midway, Guadalcanal, Filipina, Bornéu, Iwo Jima, que é uma das mais famosas, e Okinawa. Okinawa é praticamente na cidade de Tóquio, já estava dentro do território japonês. Então, o Japão já estava praticamente rendido, mas não assinava a rendição. Estava praticamente vencido, mas não assinava a rendição. Então, dos símbolos dessas batalhas foi essa foto, onde os fuzileiros americanos estendem na ilha de Iwo Jima, eles estendem levantou a bandeira americana, é uma das fotos mais simbólicas desse período, dessa fase, mas, mesmo assim, o Japão não se rendia. E aí, o Japão já estava no final desse conflito, né, do Império Japonês,
o destaque é a atuação dos famosos pilotos kamikazes. Os kamikaze, a palavra kamikaze em japonês significa vento divino. Na Segunda Guerra, tem a ver com os pilotos suicidas japoneses, que faziam grandes estragos na frota aliada. A primeira vez que se utilizou esse termo kamikaze, ou vento divino, foi lá na Idade Média, né, quando o Japão estava para ser invadido por uma frota mongol, né, então já estava cercando o Japão, e aí veio um tufão, muito comum na região, uma tempestade, um tufão, que afundou, né, que afundou toda essa frota inimiga. E aí os japoneses batizaram esse vento, essa tempestade, esse tufão de kamikaze, o vento divino. E foi esse nome que eles deram aos pilotos suicidas japoneses, que foi uma estratégia desesperada de guerra do Japão, que era utilizada desde o início da guerra, mas que passou a ser muito utilizada exatamente no final da guerra. Então, os japoneses se jogavam com avião e tudo em cima dos navios das frotas americanas, inglesas, né? Então, das tropas aliadas. Tinha todo um ritual, né? Isso é também místico, tinha todo um ritual, onde eles colocavam uma bandana, uma espécie de lenço com a bandeira do Japão, que era a bandeira do Império Japonês, que é a bandeira do Sol Nascente, e aí esses pilotos faziam um ritual, tinha uma espécie assim, de almoço, de jantar de despedida, gravavam uma espécie de vídeo para a família, não um vídeo, eles faziam uma declaração para a família, né? E o vídeo não tinha naquela época, mas faziam uma declaração para a família, e aí eles iam e se jogavam por cima dos navios. Então, era uma técnica de guerra que causava muita dor de cabeça, muita destruição e muita morte nas frotas aliadas, né? Então, essa estratégia de guerra. Obviamente, é bom lembrar que nem todos esses pilotos, eles iam de boa vontade, tá? Muitos eram obrigados a fazer essa atuação, né? O Japão era um império teocrático, em que o imperador é considerado como um deus, então tinha toda essa mística em torno do Japão. E aí os Estados Unidos, o Japão estava lá praticamente vencido, mas não se rendia de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos resolveu, como solução, a solução, entre aspas, encontrada pelos Estados Unidos para pressionar o fim da guerra, foi essa justificativa que os Estados Unidos deu, né? Foi apressar o fim da guerra para evitar mais mortes, né? Então foi essa desculpa para essa atrocidade que os Estados Unidos cometeu na Segunda Guerra Mundial. Eles resolveram utilizar uma nova arma que eles já estavam desenvolvendo há algum tempo, que é a famosa bomba atômica. Então, o famoso projeto Manhattan, que era o nome dado à produção dessa bomba atômica, né? A bomba de hidrogênio, a bomba atômica, que inclusive, ela foi desenvolvida graças a vários estudos dos cientistas alemães que fugiram da Alemanha com o início do nazismo, entre eles Albert Einstein, né, que tinha fugido da Alemanha, e que as suas teorias ajudaram muito para a elaboração da bomba atômica, né, para a confecção da bomba atômica, e os Estados Unidos resolveu testar essa nova arma no Japão. A justificativa que ele deu foi para apressar o fim da guerra, para evitar mais mortes, já que o Japão não se rendia de jeito nenhum. E aí essa bomba, que era chamada de Little Boy, o pequeno menino, o pequeno garoto, foi lançada pelo avião americano Enola Gay sobre o Japão. Então, esse avião levou a essa bomba atômica, né? Todo mundo sabe a história da bomba atômica, né? Com o lançamento da bomba, que ela não chegou a explodir nem no solo, ela não chegou nem a bater no solo, ela explodiu ainda a poucos metros acima do solo, o que provocou uma expansão muito maior do raio de ação da bomba. Então, ela foi lançada primeiro sobre a cidade de Hiroshima, né, no dia 6 de agosto, depois, no dia 8 de agosto, na cidade de Nagasaki, em 6 e 8 de agosto, respectivamente, em 1945. A devastação foi imensa, porque a bomba atômica ela provocou uma destruição
tão grande que até hoje ela não foi usada de novo, né? Tá assim, nessas condições. Lembrando ainda que a bomba atômica que foi usada em 1945, ela tem um poder de destruição que é 10%, se eu não me engano, do poder de destruição da menor bomba atômica que existe hoje. Então, ela tem aí um poder de destruição imenso, mas que as atuais, elas são muito superiores, esse poder de destruição, do que a bomba de Hiroshima. Então, a bomba devastou a cidade de Hiroshima, principalmente, mais do que Nagasaki. Porque a gente fala muito da bomba, a gente fala de Hiroshima. Primeiro, porque foi a primeira, né? Foi a primeira bomba que foi lançada. Segundo, porque a geografia de Hiroshima favoreceu a destruição. Hiroshima era plana, ela não tinha montanhas, então era plana. Então, a onda de calor provocada pela explosão da bomba, ela atingiu uma maior quantidade, né? uma maior quantidade de território, uma maior quantidade de pessoas. Nagasaki tinha as montanhas que, de certa forma, impediu a propagação dessas ondas de calor. Então, ficou concentrado praticamente num ponto só. Então, a cidade de Hiroshima, ela foi varrida do mapa. As consequências da destruição da bomba atômica são imensas, né, sobre a população de Hiroshima e Nagasaki. Se atribui que a destruição foi praticamente total da cidade, poucos prédios existiram. Hiroshima, inclusive, tem um prédio, vou até voltar aqui para a gente mostrar, esse prédio, dessa terceira foto aqui, nessa foto aqui no canto, esse prédio, ele até hoje, ele está do mesmo jeito, a cidade toda foi reconstruída, mas ele está do mesmo jeito, né? Foi mantido, e hoje é o memorial de Hiroshima, conhecido como memorial da guerra, memorial da bomba atômica, para mostrar exatamente, foi deixado do mesmo jeito, para mostrar, para preservar a história e para mostrar o poder de destruição desse tipo de arma. Então, eles mantiveram do mesmo jeito. Então, se atribui que morreram cerca de 300 mil pessoas nessas duas cidades, uma quantidade enorme de feridos, as sequelas deixadas, não só das queimaduras, né? Porque as pessoas que estavam no epicentro da bomba, né? No local mais próximo do local onde explodiu a bomba, as pessoas foram simplesmente derretidas, né? Então, o calor foi tão grande, né? A explosão provocou uma onda de calor tão grande que essas pessoas simplesmente derreteram. Então, elas simplesmente foram dissolvidas, né? Então, as pessoas que olharam para o enorme cogumelo que se formou no sol, as córneas, os olhos derreteram. Então, as feridas, as queimaduras, provocaram uma enorme quantidade de pessoas feridas, com sequelas, não só sequelas visíveis, mas invisíveis, porque foram cerca de 2 gerações de japoneses dessa região que sofreram com problemas de câncer, de leucemia, de doenças provocadas pela grande exposição à radiação, né? Então, é uma coisa que, vamos dizer assim, durou muito. É uma ferida, né, que até hoje não cicatrizou, uma ferida do Japão que até hoje não cicatrizou. Mesmo, obviamente, o Japão hoje sendo aliado dos Estados Unidos, o maior aliado dos Estados Unidos no Pacífico e tudo mais, mas até hoje essas sequelas da Segunda Guerra no Japão ainda são bem visíveis, né? Então, obviamente, são novos tempos, tal, mas o Japão ele tem essa grande cicatriz de ter sido o local onde se explodiu a primeira bomba atômica do mundo, a primeira bomba de hidrogênio do mundo. Ok? Então, com isso, termina a Segunda Guerra Mundial, a fase do Pacífico, em agosto de 1945, em maio tinha terminado na Europa, em agosto termina no Pacífico, e aí termina o conflito da Segunda Guerra Mundial. E aí vem o dia seguinte, que é o que nós vamos ver no nosso próximo episódio, as consequências desse conflito, né? O que veio depois da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, a gente se encontra lá. Beijos. E aí, amores, gostaram do nosso episódio de hoje? Então, viram como foi o fim da Segunda Guerra Mundial? Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre as consequências da guerra. O dia seguinte.
E o que foi que aconteceu com o fim da Segunda Guerra Mundial? Quais as consequências para os países envolvidos, ok? Então, aguardo vocês na próxima semana. Beijos!